motivou, chamou, conduziu o apóstolo Paulo para que ele fosse fazer essa primeira viagem missionária no capítulo 14. Ele espera de 13 a 14 anos. Ele tem um encontro com o Senhor, Atos capítulo 9, e até Paulo está pronto, preparado, chamado, levantado, apresentado, demora-se cerca de 14 anos. 14 anos jejuando, 14 anos orando, 14 anos aprendendo de Deus para ser usado através da graça, usado para que levasse a palavra que gera fé, que gera salvação. Só que, assim como o apóstolo Paulo, a igreja representada por ele, anunciada por ele, pregada por ele, por que não dizer assim, fundada, vamos dizer, por ele. Essa região que o apóstolo Paulo fundou a igreja, é uma região que logo depois ele escreve a carta circular, universal, a carta para a região da Galácia. A igreja de Gálatas recebe de Paulo a instrução, essa igreja, para que se mantenha firme na fé constante, para que não deixe, não abandone, porque no momento que a igreja se levanta para pregar e anunciar a salvação, também se levanta a oposição. E a gente vê isso no capítulo 14, onde Paulo leva a mensagem da salvação, se levanta muita coisa para parar, para barrar, para amedrontar, para diminuir, para afastar, para que eles recuem. Só que a gente vai ver que, apesar das lutas e dificuldades, o Espírito Santo de Deus conduz, fortalece, sustenta a igreja, sustenta Paulo, sustenta Barnabé, para cumprir a missão estabelecida, redentora por Deus antes da fundação do mundo. E essa mensagem, essa palavra de esperança e fé, de salvação, de vida, de resgate. Hoje eu e você, nós estamos aqui porque o Espírito Santo fez com que o apóstolo Paulo, Barnabé e muitos outros que se seguiram na história da igreja, os pais da igreja, homens que enfrentaram, que perseveraram, que acreditaram, que caminharam segundo Deus, apesar das lutas, fez com que a mensagem redentora, salvadora, fez com que eu e você hoje pudéssemos ter o privilégio de conhecer, de saber quem é Deus. Mas nesse ínterim, nessa caminhada, nessa andada, nesse trabalho, nessa missão, os nossos irmãos primeiros, apóstolo Paulo, Pedro e os demais, e os pais da igreja, sofreram. E não é um sofrimento qualquer, porque infelizmente com a queda e a desobediência do homem, entrou o sofrimento no mundo. E agora Deus vem resgatar, vem redimir. Mas como eu preguei isso no domingo, não foi? Eu preguei lá na igreja, lá no Leme. Mas foi mais fácil Deus fazer o mundo. É mais fácil construir uma casa ou reformar uma casa? É mais fácil construir um prédio do zero ou reformar um prédio? Então Deus teve que reformar, renovar, reajustar, redenção.
Meu irmão, minha irmã, quando Deus tem um plano na vida de um cidadão, na vida de um homem, na vida de um traficante, na vida de um político, na vida de um bêbado, quando ele tem um plano, ele vai buscar, ele traz, ele acha, pode estar no lugar mais escondido do mundo, pode estar vivendo a vida mais torta que for. Quando Deus tem um plano na vida do ser humano, ele vai buscar o camarada onde for, e ele faz isso através de quê? Ele faz isso através do Espírito Santo, ele faz isso através da igreja que prega a palavra, ele faz isso através de mim e de você. Se nós estamos aqui hoje, é porque pessoas, a igreja orou por mim e por você, pregou. Talvez você diga assim, eu preguei, talvez não. Isso já aconteceu aqui, isso já aconteceu com você e vai acontecer. Você vem orando por uma pessoa há muito tempo. Você ora, você prega, você chama, você convida e parece que essa pessoa ou essas pessoas não estão nem aí. E de repente, a igreja que você congrega, o lugar que você está, aquela pessoa que você falou de Jesus, não nasceu ou não foi salvo, ou não foi ali que Deus tratou e levantou e salvou. De repente você passa o tempo, passa uns dias, até o Rubinho me falou um testemunho esses dias, que estava no Ceasa e um cara do passado viu ele e disse, olhou para o Rubinho e disse, Rubinho, rapaz, tu lembra de mim, esse cara perigosão, perigoso. Rubinho, tu lembra de mim, rapaz? Ele nem perguntou ao Rubinho, já foi dizendo, Rubinho, tu é crente, né? Então, muitos de nós aqui vamos semear a palavra, mas só Deus é quem vai dar o fruto. Pode ser que uma pessoa venha aqui na igreja outra vez, escute a palavra e vamos dizer assim, vai aceitar Jesus em outro lugar. A nossa chamada, a nossa missão é conhecer a Deus, louvar o nome dele, bendizer o nome dele, tentar viver segundo ele e pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Só que dentro disso, desse processo, dessa caminhada, a gente precisa entender que haverá luta, haverá choro, haverá dor, haverá sofrimento. E é o que o apóstolo Paulo agora aqui está passando na conclusão dessa primeira viagem missionária. O início foi turbulento, o início não foi fácil, mas a conclusão da primeira viagem missionária foi uma conclusão maravilhosa para a glória de Deus. Nós vamos ver isso nessa noite. E eu queria dar um tema para esse texto, firmando as igrejas. O apóstolo Paulo está firmando, reafirmando, homologando, chancelando, carimbando, reconhecendo as igrejas onde ele passou pregando. Vamos ler o texto, capítulo 19, ou capítulo 14, versículo 19. Vamos ler o texto. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, depois que Paulo faz a pregação, depois que Paulo é usado para curar, depois que Paulo se manifesta e diz, não sacrifique, os irmãos que estavam aqui na não sei se você lembra, que eles sacrificavam, queriam sacrificar animais, achando que Paulo e Barnabé eram deuses que desceram, dentro do pensamento, da mitologia que eles acreditavam, né? Esse versículo está aqui, deixa eu achar. Versículo 9 do capítulo 14, ouvindo falar, versículo 8, que estava sentado em lista certo varão leste dos pés coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Versículo 9, este ouviu falar Paulo, ele ouviu a palavra, a pregação, Paulo viu que ele creu, vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te diante direito sobre os teus
fez, ele saltou e andou. Quando o povo viu isso, o povo enlouqueceu. Foi os deuses que desceram. Aí o texto vai dizer, versículo 11: e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em Icônio: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens que desceram até nós. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para a entrada da porta todos os dignados, queria com a multidão sacrificar-lhe. E Paulo não aceitou esse ato pagão, essa idolatria. Paulo não aceitou, rasga as suas vestes, protestando. E porque Paulo negou essa adoração, Paulo disse: a adoração somente a Deus, exclusivamente a Deus. Nós somos sérios, somos pessoas sujeitas a vós também. Foi Deus que fez, foi o Espírito Santo que operou. A gente aponta para ele, louva ele, foi Deus que fez. Só que aquele povo não quis aceitar, se submeter ao ensinamento verídico, que coloca tudo no seu devido lugar, Deus acima de tudo. Só que eles queriam, infelizmente, com a cultura que eles tinham, e hoje não é diferente. Hoje os homens inventam, constroem, personificam deuses. Todos esses deuses da Igreja Católica Romana foram criados por homens. Foram criados por homens. Todos esses deuses são não sei quem, são não sei quem, são não sei quem. Não tem poder de nada. O apóstolo Paulo está dizendo, não serve de nada. O apóstolo Paulo vai dizer no texto ainda: largue essa vaidade, esse vazio, esses deuses de gesso, de barro, de madeira, não serve de nada. Quem faz, quem criou todas as coisas foi Deus Todo-Poderoso. A ele a glória, a ele o louvor. E por Paulo se posicionar, houve uma manifestação contra Paulo e Barnabé por causa disso. Então vamos lá, versículo 19. Sobrevieram, porém, os judeus vieram de outras cidades por causa disso. Vê só, saíram das duas cidades, porém os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, eles chegam e convencem a multidão. Vê só, para que comprasse uma Hilux, uma BMW e um Vectra, flores, chocolate, fizesse um banquete, colocasse tapete vermelho, preparasse algo para eles, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Um lixamento. Pisa, beira. Eu só gostaria que os pregadores que pregam a doutrina da prosperidade pregassem esses textos lá. Por que não ensina esses textos? Por que não prega esses textos, Roberto? Justamente, porque ele não é golpe, porque ele dá lucro. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos. Ei, a gente sai para evangelizar o povo, coloca uma cara feia. A gente já quer, não voltar. Um olhar feio, um olhar. Deve ser aqui não, rapaz. Aí já quer desistir. Vamos comentar isso. O Barnabé para Derbe, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, preparados, discipulados, ensinados o evangelho, voltaram para Listra, o lugar que ele foi apedrejado, bichado, voltou para lá. Diga, Paulo voltou para onde ele foi apedrejado. Você voltaria? Icônio e Antioquia.
Versículo 23. Havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, organização, um grupo de colegiados, pessoas para gerir, para administrar, vamos falar já disso, orando com jejuns e encomendaram ao Senhor em que havia crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Pânfila, e tendo anunciado a palavra em pé, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinha sido recomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. Aleluia! Quando chegaram e reuniram a igreja, voltaram da onde eles saíram, da onde eles foram chamados da igreja aqui, orou por eles para eles fazerem essa missão, relataram com grandes coisas Deus fizeram por eles e como abriram aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, por gentileza. Espírito Santo de Deus, nessa noite, uma vez mais aqui reunidos estamos para te pedir direção, lembrança, que o Senhor nos conduza segundo a tua vontade. Pai, nós aqui, chegados nesse lugar, a gente vem aqui com uma intenção: crescer na graça, crescer na fé, crescer no conhecimento, para que a gente esteja forte, resistente, seguros, conscientes daquilo que o Senhor fez e vai fazer e está fazendo em nossas vidas. Por favor, Espírito Santo, abre, lembra, mostra a tua palavra para os nossos corações. Por favor, Pai, fala conosco. Em nome de Jesus, diga amém. Irmãos, não tem como você e eu, se de fato nós entendemos, temos a ideia, temos a noção do que é o Evangelho, do que o Evangelho tem, do que o Evangelho fez, do que o Evangelho faz e fará em nossas vidas e através das nossas vidas. Não tem como viver o Evangelho verdadeiro sem passar por turbulências, sem passar por sofrimento. Não tem como. E esses sofrimentos e essas lutas, elas podem vir de todos os lados. O apóstolo Paulo aqui com Barnabé passou por essa situação muito difícil, que eu que vos falo, eu teria arregado, saído fora, indo embora, abandonado, eu teria. Mas o Espírito Santo de Deus capacitou, deu força ao apóstolo Paulo e a Barnabé, principalmente aqui o apóstolo Paulo, que o texto relata que o apóstolo Paulo, talvez, agora é minha conjectura, por ele ter pregado, por ousar ter pregado, que aquele povo não queria ouvir, mas precisava ouvir, aquele povo reage com raiva para o matar, porque Paulo pregou aquilo que Deus colocou no coração dele, e por ele ter seguido, obedecido a vontade de Deus, ele passou por isso. Então entenda nessa noite, se você sair daqui entendendo isso, já vai deixar o pregador feliz. Não tem como viver para Deus nesse mundo sem passar por tribulação. Não tem como. Uns passarão em algumas áreas da sua vida e outros em outras. Você pode estar nesse momento, hoje aqui na igreja, com a sua cabeça a mil, porque você tem uma situação, tem situações, vivendo momentos difíceis, porque em alguns momentos, graças a Deus, algumas situações, com o seu dinheiro você pode resolver. Mas tem algumas situações, algumas tribulações, algumas lutas que eu e você vamos enfrentar, ou estaremos enfrentando, que o dinheiro não pode resolver. Por exemplo, se
com a esposa, com o marido, com os filhos. Que você almejava, que você almeja, que você quer. Eles, que seja seu irmão, que seja seu pai, que seja sua mãe. Você gostaria que estivesse também com você na casa, na presença de Deus. Mas ainda não chegou. E isso lhe perturba. Isso lhe entristece. É uma luta, é uma tribulação, é uma dificuldade. De repente você pode estar passando e sofrendo com alguma coisa, alguma enfermidade do corpo, uma doença. De repente você também está sadio no corpo, mas porque seu irmão na igreja, ou seu vizinho, ou aquela pessoa que você ama muito, está passando uma dificuldade, e isso lhe deixa triste. Nós já tivemos aqui um tempo de estar em um velório de manhã e à noite estar no culto festivo. Então, existem muitas lutas, tribulações, dificuldades em várias áreas que nós vamos enfrentar. Uns mais, outros menos. Algumas coisas que a gente hoje enfrenta, alguma luta, é verdade que poderia ter sido evitado. E saiba que em toda a luta que você enfrenta, que seja pequena, que seja grande, que seja em qualquer área da sua vida, é para você lembrar que Deus existe. Não esqueça disso. Eu já estou querendo pular para o versículo chave aqui. Importa, vai passar por tribulação para chegar no meio. Eu já estou querendo pular. Tudo coopera, tudo coopera. Tudo coopera para o seu bem. Imagina se você hoje, crente em Deus, tivesse com todos os seus problemas resolvidos. Pense nos seus problemas aí, pense nos seus problemas, os pequenos, os médios e os grandes. Questão financeira, questão familiar, questão de saúde, questão de tudo. Está tudo resolvido, está tudo 100%. Oraríamos, leríamos a Bíblia, buscaríamos a Deus, estaríamos vindo para a igreja se todos os nossos problemas estivessem resolvidos? Será? Uma das formas de você saber que Deus lhe ama é fazer com que você passe por isso que você está passando, ou permita, para que você tenha um relacionamento, um chame, uma vivência, uma comunhão mais com Ele. Às vezes Deus permite você passar por isso, porque Deus está dizendo assim, ó, eu estou permitindo isso na tua vida, porque eu não quero te perder. Eu estou permitindo isso na tua vida, porque eu te amo. Para ver se você cai em si, acorda e vem ter comunhão comigo de fato. Por isso eu estou permitindo passar por essa dor, por esse sofrimento, por essa dificuldade. Apóstolo Paulo, Tiago, homens de Deus, passaram por tudo que passaram, mas sabemos, é bíblico, é garantido, que nós temos um céu reservado, apesar das lutas e dificuldades, temos um céu reservado. O salmista Davi diz claramente: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo. Esse choro pode ser a vida todinha. A vida toda você chorando por algo, está lhe perturbando a vida inteira. Mas quando você fechar os olhos aqui, nesse mundo, você firme no Senhor, crente no Senhor, crente no Senhor, você abrirá os seus olhos nas mansões celestiais, onde não haverá nenhum tipo, nenhuma forma, nenhum jeito, nenhum medo, nenhuma perca, nenhuma mentira, nenhuma traição, nada.
firmando as igrejas na fé, naquilo que ele tem pregado de forma convicta, daquilo que Deus deu a ele. Depois de passar anos e anos estudando, lendo, ouvindo de Deus, ouvindo do próprio Jesus, depois de passar muito tempo sendo preparado, ele agora inicia. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, tenha paciência. As coisas é como Deus quer. Entenda isso. Entenda isso. Então eu quero ler Atos 14, 19 e 20, diz assim, ó. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas os discípulos, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Primeiro ponto, eu quero trabalhar a primeira parte: oposição ao avanço do Evangelho. Oposição ao avanço do Evangelho. Tem uma palavra-chave aqui no versículo 19 que diz assim: apedrejaram. Foi apedrejado. Você vai lá para Levítico capítulo 20. Existe uma lei. E algumas pessoas daquela época, segundo a lei de Moisés, se cometesse alguns delitos, por exemplo, quem sacrificasse seus filhos a Baal, quem tem filhos desobedientes, essas pessoas eram chamadas e essas pessoas eram apedrejadas. Pessoas que mexiam com magia, essas pessoas eram apedrejadas. Essas pessoas eram lixadas e até a morte.